Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos e acolhemos o Padre Josuel, que está aqui mais uma vez visitando a nossa paróquia, também Jackson, seminarista, já concluiu o seu período de formação no seminário, está fazendo seu estágio lá com o Padre Josuel. Esse ano também, se assim acredito, será ordenado padre, ou pelo menos diácono. Mas já está encaminhado para esse ano receber as ordens sagradas. Amados irmãos e irmãs, feliz Páscoa para todos vocês. Pode falar mais forte. Feliz Páscoa. E essa saudação nossa de Feliz Páscoa não é simplesmente algo formal, né? Ou para dizer que saudou outro. Nós vivemos de fato uma feliz Páscoa. A feliz passagem da morte para a vida, da escuridão, das trevas para a luz. Passamos das realidades que nos levam à morte, ao pecado, para a vida da graça e a salvação. Assim o Senhor nos coloca no seu grande mistério, o mistério do qual esses dias nós vivemos e percorremos da vida de Jesus pelo Tríduo Pascal, e que hoje celebramos como resultado de tudo isso. O Cristo saiu vencedor, e por isso nós aqui estamos. Se Cristo não ressuscitasse, de nada valeria, nem aqui estaríamos. Nós não teríamos nenhuma credibilidade nas Sagradas Escrituras, que prometeram, que falaram do Messias, do Libertador, do Salvador. Não teria sentido celebrar os sacramentos e nem existiriam se Cristo tivesse finalizado a sua história na Sexta-feira Santa. A Páscoa é a certeza da promessa que Ele mesmo tinha feito aos discípulos e que eles ainda não tinham compreendido bem, como o Evangelho de hoje nos diz. O Filho do Homem vai ressuscitar. Eu vou sofrer, vou ser entregue, padecer, mas eu vou ressuscitar. E Jesus, fiel como sempre, cumpre a promessa. Ressuscitou de verdade. E por isso nós vivemos esta felicidade da Páscoa. Vemos então a Páscoa anual que celebramos hoje, mas a Páscoa que se faz todos os dias, quando celebramos a Santa Missa. A Eucaristia diária é a Páscoa que acontece todo dia. O Tríduo Pascal, em toda a missa, nós celebramos e vivenciamos. Temos a Páscoa semanal, que é o domingo, o dia da ressurreição. Por isso a importância de nós participarmos aos domingos, não como uma obrigação e um peso, não vamos olhar desta forma, mas por amor. Em amor a Deus, que entregou o seu Filho para que eu seja salvo, para que você seja salvo, para que sejamos livres de toda a culpa, de toda a condenação. E hoje é a Páscoa anual que nós celebramos. E vemos naquele domingo, no dia da ressurreição, bem de madrugada, vai Maria Madalena ao túmulo. Maria Madalena, que já tinha experimentado a Páscoa antes mesmo de acontecer, porque ela passou da morte para a vida, passou das trevas para a luz quando encontrou o Senhor. O Evangelho vai dizer que dela foram expulsos 7 demônios. Maria Madalena se libertou da vida velha ao encontrar Jesus e passou a segui-lo, passou a amá-lo. E é este amor que faz com que ela vá ao túmulo, bem de madrugada, para encontrar o quê? O corpo morto de Jesus. Ela não foi lá para ver o ressuscitado, porque eles nem esperavam isso. Mas ela queria estar com Jesus. Independente das condições, ela queria estar com Ele. E somente porque o seu coração ardia em estar com Jesus, ela pôde contemplar o ressuscitado
como nós vamos ver na continuidade deste evangelho na semana. Madalena, que vai para ver o corpo morto, encontra o ressuscitado, porque desejou estar. E é isso que o nosso coração deve desejar sempre, estar com Jesus, ir até Ele, para que assim Ele possa se apresentar para nós como ressuscitado. Ela foi em busca do corpo do crucificado e encontra o ressuscitado, e o ressuscitado vem com as marcas do crucificado. O Cristo ressuscitado se apresenta com as marcas do crucificado nas mãos, nos pés, na cabeça, para que a gente nunca esqueça o preço pelo qual custou a nossa salvação, o preço alto que fomos comprados, para que nós não esqueçamos que para que contemplemos o ressuscitado é preciso que nós estejamos diante do crucificado, e que na nossa vida também, para chegarmos à ressurreição e à glória, é preciso saber passar pela cruz. A cruz da qual meditamos na sexta-feira, o mistério da nossa salvação, que sem Cristo será sempre um castigo, um peso, mas com Ele é ressignificado e é redentor. E aí Madalena parte como a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. E o Papa Francisco lhe deu o título de Apóstola dos Apóstolos, porque ela anuncia aos apóstolos aquilo que vai ser o anúncio da igreja. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. E nós somos cristãos por causa disso, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu o último inimigo que faltava, a morte. E por isso nele somos vencedores sobre todas as realidades. Não há morte, não há tristeza, não há dor, não há traições, não há pecado, nada. Medos, tentações, nada está acima da vitória de Cristo. Por isso, tudo isso não deve nos amedrontar, não deve nos fraquejar na fé, porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória. E aí parte dois discípulos. Pedro, o que tem o primado da fé. Pedro quer ver, Pedro quer entender o que é isso que Madalena está dizendo. E a fé começa a transbordar no seu coração, a partir ao encontro do Senhor. E o discípulo amado, João, o amor começa a fazê-lo buscar o Senhor. A fé e o amor que vão partir ao encontro do ressuscitado, mesmo ainda até aqui não sabendo, não entendendo o que está acontecendo, mas tem algo diferente. As mulheres falaram e nós temos que ir lá ver. E partem os dois correndo juntos, e vamos ver o texto dizer que o discípulo amado João chega primeiro, mas não entra. Chega primeiro porque o amor corre sempre à frente. O amor chega sempre primeiro. Por isso o nosso amor a Deus não deve encontrar barreiras, não deve encontrar preguiça, não deve encontrar comodismo. Como muitas vezes temos um amor ingrato a Deus. Quando a gente diz, ir para a missa hoje, nessa chuva, deixa para o outro domingo. Já estou cansado, vou rezar hoje não. E vamos colocando um monte de desculpas. E vemos uma sexta-feira santa, onde as pessoas nem lembram do que é a sexta-feira santa. Lembra da diversão, da farra. E o problema não é nem eles, é os católicos, os cristãos, que em primeiro lugar deveriam dar testemunho, e muitas vezes não dão. Não participam das celebrações da Sexta-feira Santa, não passam um dia meditando, não é capaz de jejuar, mas, enfim, cada um reflita a partir da sua experiência. Quais as desculpas para esse amor? O que tem me travado a correr ao encontro do amado? Muitas vezes vemos Jesus como algo distante para nós.
Muitas vezes vemos esta mesa como algo distante para nós. Ele está lá, mas eu ainda tenho preguiça de correr ao encontro dele. Ele está lá, mas muitas vezes os problemas, as dificuldades, as pessoas são para mim barreiras que eu não ultrapasso. Mas a força da ressurreição de Jesus neste dia quer nos fazer impulsionarmos como o discípulo amado, corrermos ao encontro daquele que é o sentido e o amor da nossa vida. E aí João chega primeiro, mas não entra. Deixa que Pedro, o chefe dos apóstolos, a hierarquia, o primado que possui, lhe dá essa condição de olhar primeiro. Vou deixar Pedro olhar primeiro. Pedro entra e vê as faixas no chão, o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, arrumadinho, dobrado. Jesus era organizado, dobrado e colocado no lugar à parte. E ali já começa o primeiro sinal da ressurreição. Porque ninguém ia roubar um corpo, ninguém rouba uma casa e sai arrumando tudo depois. Se está arrumado, tem algo diferente aqui. Jesus vai deixando os sinais. E aí João entra depois, viu e acreditou. Ele viu o que para acreditar? O túmulo vazio? Como acreditar no que não tem, que não existe, que não vemos? Isso é a fé. A fé é esta realidade que nos faz acreditar naquilo que está por vir, aquilo que nós não vemos, mas cremos. Nós não temos fé naquilo que nós podemos ver, temos como garantia e certeza. A fé nos faz crer, mesmo sem ver. Como nós aqui estamos cercados de anjos, daqui a pouco esse altar vai estar cheio de anjos para adorar Jesus que vai descer do céu. A Virgem Maria que aqui está, o céu inteiro que aqui está. A gente crê, a gente tem fé. Como tantas experiências de fé que nós vamos tendo na nossa vida. E aqui nós temos a presença ausente de Jesus. Nós não vemos, mas cremos que Ele está. E quantas vezes essa presença ausente de Jesus se manifesta em nossa vida? Quantas vezes o silêncio de Deus é uma resposta para nós? E muitas vezes queremos cobrar de Deus sinais do jeito que a gente quer, e Deus está dando os sinais do jeito que Ele quer, do jeito que Ele está nos instruindo. E se a gente não parar para escutar, se a gente não parar para refletir e meditar, se a gente não parar para enxergar os sinais de Deus, a gente vai sempre querer os nossos sinais. E aí nunca vamos sentir a presença ausente de Jesus, que não vemos, mas temos a certeza que Ele está. É preciso então deixar-nos descobrir quais são os sinais do ressuscitado na minha vida. Quais os sinais do ressuscitado na sua vida? Quais os sinais Ele tem deixado para você? Paremos para entender. Paremos para olhar o túmulo vazio, os panos dobrados, a promessa que foi feita. Nossa, a gente nunca lembrou disso, Pedro. Ele falou que ia ressuscitar. Agora tudo vai fazendo sentido. É preciso um coração que ame, que tenha fé. A fé de Pedro, o amor de João. É preciso ter fé para amar, conhecer para amar. Ao mesmo tempo, é preciso uma abertura e um ato de amor a Deus que manifeste essa nossa fé. Por isso, irmãos e irmãs, que neste tempo pascal que apenas se inicia, e nós vamos ver tantas experiências ao longo desse tempo, dos discípulos que vão encontrando aos poucos o Mestre, das aparições do ressuscitado, para dizer: eu estou convosco. Um corpo que não é mais um corpo igual ao nosso, mas também não é um fantasma, é um corpo glorioso. É o sinal que o ressuscitado vai dar também para nós, para dizer: você é chamada a ser novo,
A Páscoa precisa acontecer na sua vida. A Páscoa acontece na minha e na sua vida, não é simplesmente desejando a feliz Páscoa, mas é vivendo essa feliz Páscoa. Porque como eu vou celebrar a Páscoa, se a minha vida ainda está presa às trevas, não tem Páscoa. Eu não acolhi o dom da ressurreição de Jesus. Como vou celebrar a Páscoa se o meu coração ainda está marcado pelo ódio, pela vingança, pela mágoa? Não foi nada novo para mim. Como vou celebrar a Páscoa se eu continuo frio, distante? Se o meu amor ainda não é capaz de largar tudo para correr ao encontro desta notícia, para correr ao encontro desta presença? Se as dificuldades e as desculpas continuam sendo maiores do que o meu ato de amor a Deus. Por isso que nós deixemos ser mergulhados por este amor de Deus, que cumpriu a promessa para nós, que nos garantiu a felicidade do céu com a ressurreição do seu Filho. A ressurreição que, como disse, celebramos todos os dias em cada missa. E estas crianças hoje participarão de modo mais pleno e completo desta ressurreição. Ao receberem em sua vida, em sua alma, o Cristo vivo, hóstia santa, o pão do céu que vem para alimentar-se e fazer morada no coração de cada uma delas. Que elas sejam movidas também pelo testemunho dos pais, da comunidade, para que o amor que hoje elas receberão, esta graça de amarem Jesus de todo o coração, não encontre barreiras no longo desta caminhada, para que eles não desanimem de correr sempre ao encontro de Jesus. Que o amor que vocês, crianças, hoje experimentarão só cresça, só aumente. Que vocês corram sempre ao encontro de Jesus, o melhor amigo de vocês. E que a Santa Missa, esta Páscoa diária, seja sempre o momento mais importante do dia de vocês, da semana de vocês. O domingo, pais, incentivem os seus filhos a estarem na missa aos domingos. Sempre que eu vou confessar as crianças para a primeira comunhão, eu pergunto: você tem participado das missas aos domingos? Muitos sim, alguns não. E os que não participam são sempre por culpa dos pais. Meu pai e minha mãe não vai todo domingo, então eu não tenho como ir. Então os pais sejam os primeiros a irem na frente, correndo ao encontro do amor, para que seus filhos, movidos por este amor que vocês têm a Jesus, e hoje também eles sendo introduzidos nesse amor profundo a Jesus Eucarístico, não desanimem, mas corram sempre ao encontro do Senhor da vida, o Senhor ressuscitado. E que todos nós tenhamos sempre a alegria de podermos celebrar e termos um coração sempre grato a Deus por este dia que Ele fez para cada um de nós, o dia da sua ressurreição, que é a nossa ressurreição, o dia da sua vitória, que é também a vitória de todo cristão, de todo batizado, de todo aquele que não coloca nada acima desse amor e que é capaz sempre de, pela fé e pelo amor, fazer a experiência com este Cristo vivo e ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos vamos professar a fé, mas antes as crianças receberão a cruz.